Olá! Hoje a gente vai fundo numa coisa bem legal, a capacidade de performance que fica meio escondida dentro do famoso microcontrolador Raspberry Pi Pico. Vamos focar em duas tecnologias que fazem toda a mágica acontecer, o SPI e o DMA. Pois é, a pergunta que não quer calar é essa aí. Como é que um chip tão pequeno, que custa tão pouco, consegue dar conta de um fluxo de dados gigantesco? Um volume que normalmente a gente pensaria que só um hardware muito mais caro e parrudo conseguiria gerenciar. A resposta está numa combinação bem inteligente de hardware e algumas técnicas eficientes. Bem, a primeira parte da solução está na forma como os componentes eletrônicos conversam entre si. Então vamos mergulhar no mundo do SPI, que é um protocolo de comunicação fundamental para isso. Tá, mas o que é esse tal de SPI? Imagina que ele é tipo uma língua super rápida que os eletrônicos falam. Nesse protocolo sempre tem um dispositivo mestre, que é o chefe da conversa, no nosso caso o pico, e um ou mais dispositivos escravos, que são quem obedece, como uma tela, um sensor ou um leitor de cartão SD, por exemplo. E o legal é que essa conversa é super disciplinada, e é isso que a torna tão eficiente. Funciona quase como uma chamada de conferência que dá certo, sabe? O mestre primeiro escolhe com quem ele quer falar, depois ele dita o ritmo da conversa para todo mundo, com o sinal de clock, para sincronizar geral, e só aí os dados são trocados, indo e vindo ao mesmo tempo. Isso otimiza o processo de uma maneira incrível. E o RP2040, o chip do Pico, leva o SPI muito a sério. A gente está falando de velocidades que chegam a 62,5 MHz e com comunicação nos dois sentidos ao mesmo tempo. Mas, claro, tem um porém. A desvantagem é que ele precisa de mais fios, mais pinos, e para cada dispositivo novo que entra na conversa, é preciso uma linha de seleção só para ele. Isso pode acabar complicando um pouco o circuito. Mas é aqui que a história tem uma reviravolta. Mesmo com essa velocidade toda, existem situações em que só ser rápido simplesmente não é o bastante. A verdadeira limitação aparece quando o volume de dados é absurdo. Imagina só esse cenário. É preciso ler um sensor 500 mil vezes por segundo. 500 mil de leituras a cada segundo sem poder perder nenhuma. É um fluxo de dados constante, implacável. E é exatamente aí que a abordagem tradicional começa a engasgar. O problema, na verdade, nem é o protocolo de comunicação. O gargalo é a própria CPU. Sem uma ajudinha, o processador vira aquele chefe microgerenciador, sabe? Ele tem que parar tudo que está fazendo para ir lá, pegar cada pedacinho de dado um por um e levar para a memória. Isso gasta um tempo de processamento valiosíssimo. Mas e se a CPU pudesse simplesmente delegar essa tarefa? É exatamente para isso que existe o DMA. Pensa nele como se fosse uma superestrada, uma via expressa dedicada só para os dados. Eles fluem por ali, em alta velocidade, sem pegar o trânsito e sem congestionar as vias principais, que são as da CPU. DMA significa acesso direto à memória. Na prática, é um componente de hardware feito para uma coisa só: mover dados. Ele cria uma ponte direta entre os periféricos e a memória e permite que as transferências aconteçam ali, nos bastidores, sem que a CPU precise se meter no meio. E é aqui que o RP2040 mostra o quão poderoso ele é. Ele não tem só um ou dois, ele tem 12 canais de DMA independentes. Isso quer dizer que ele consegue gerenciar 12 transferências de dados ao mesmo tempo, de forma complexa, sem sobrecarregar o processador principal. O genial disso tudo é que o fluxo é todo automatizado. Um periférico, por exemplo, um conversor analógico digital, o ADC, avisa que tem um dado novo. Ele envia um sinal, uma requisição de dados. Imediatamente, o DMA assume, pega esse dado e guarda ele direto na memória. E a CPU nem ficou sabendo. Continuou o seu trabalho dela sem ser interrompida. É o pico da eficiência. Ok, então com a CPU livre dá para usar uma técnica ainda mais avançada, uma que garante que nenhum dado seja perdido enquanto a gente processa as informações. É a chamada troca de buffer duplo. Essa frase resume a meta perfeitamente. A ideia é zerar qualquer pausa na aquisição de dados. Ou seja, enquanto um pacote de informações está sendo processado, o próximo já está sendo coletado ao mesmo tempo. Na prática, a gente usa dois espaços na memória. Vamos chamar de buffer A e B. Na primeira fase, o DMA está lá enchendo o buffer A com dados fresquinhos, enquanto a CPU está processando o que já estava no buffer B. Assim que o A enche, eles trocam de papel. A CPU começa a processar os dados do A e o DMA passa a encher o B.
É um revezamento perfeito, contínuo, que nunca para. E é quando a gente combina tudo isso, a comunicação rápida do SPI, a transferência autônoma de dados do DMA e essa estratégia de buffer duplo, que o verdadeiro potencial de performance do hardware é finalmente liberado. Então, resumindo, o SPI é para a conversa ser rápida, mas para a CPU não ter que ficar de babá dos dados, a gente delega essa tarefa para o DMA. Isso libera o processador para fazer o que realmente importa. E com técnicas como o buffer duplo, a gente garante que a coleta de dados nunca pare. O que nos leva à pergunta final. Com a CPU livre dessas tarefas mais braçais, ela pode se concentrar em processamento de sinal, em rodar algoritmos de inteligência artificial, em cálculos muito mais complexos. Então, a questão que fica no ar é: que tipo de projetos inovadores podem ser criados com todo esse poder que a gente acabou de desbloquear?